Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. Meu nome é Vanessa. Sempre achei curioso como o tempo muda de forma quando a gente sente falta. Depois que meu pai morreu, os dias ficaram longos demais. O silêncio dentro de casa passou a ter um peso diferente, como se as paredes também estivessem de luto. Minha mãe não chorou no velório. Nem no dia seguinte. Ela simplesmente parou de olhar nos meus olhos. Começou a viver no automático, como se eu fosse um lembrete constante do que ela perdeu. E talvez fosse mesmo. Naquela época, eu passava horas desenhando no chão do quarto. Recriava cenas antigas de nós três juntos, piqueniques no parque, risadas no sofá, o jeito como meu pai me chamava de pequena mesmo eu já tendo quase a mesma altura dele. Eu deixava os desenhos grudados na porta da geladeira, esperando que minha mãe os visse, que dissesse algo, qualquer coisa. Às vezes ela olhava rápido e soltava um bonito, mas o olhar não alcançava. Era como se ela tivesse desaparecido e deixado uma cópia dela no lugar. A rotina virou um eco. Acordar, escola, casa, silêncio. As únicas vozes eram as da TV, que ficava ligada quase o tempo todo, e a minha, dentro da minha cabeça, tentando entender o que tinha acontecido com a mulher que costumava me chamar de minha garotinha antes de dormir. Eu tinha 15 anos, mas me sentia com 50. Carregava um cansaço que não fazia sentido para alguém da minha idade. Meus colegas falavam de festas, de jogos, de amores de 15 dias. Eu desenhava. Escrevia. Inventava histórias onde as mães protegiam as filhas e os pais sempre voltavam no final. Era a única forma de existir sem gritar. Lembro de uma tarde em que tentei falar com ela. Ela estava sentada na sala, vendo novela, o olhar perdido. Me aproximei com uma folha nas mãos, um desenho nosso. Eu, pequena, no colo do meu pai. Ela de mãos dadas com ele. Uma família. Ela pegou o papel, olhou por 2 segundos e colocou de lado, sem dizer nada. Depois disso, nunca mais desenhei nada para ela. E foi assim que o tempo passou. Com silêncios disfarçados de rotina, com uma presença que doía mais que a ausência. Até o dia em que ela começou a sair mais de casa. Disse que precisava viver. Eu não reclamei. Na verdade, torci para que ela encontrasse alguém que a fizesse voltar. Eu queria minha mãe de volta. Ela encontrou alguém. Só que, quando ele chegou, eu descobri que ela não estava voltando. Estava indo embora de vez. E foi aí que tudo começou a desmoronar. A primeira vez que vi Rogério, ele estava sentado no sofá como se sempre tivesse feito parte da casa. Usava uma camisa social azul clara, os botões do colarinho abertos, e sorria demais. Sorrisos largos demais sempre me incomodaram. Parecem mais sobre o que a pessoa quer esconder do que sobre o que ela sente. Minha mãe me apresentou com aquela empolgação forçada de quem tenta convencer os outros de que está feliz. Eu disse oi. Ele disse que já tinha ouvido muito sobre mim. Algo no jeito que ele falou me deu um arrepio. Não foi a frase, mas a forma como ele olhou, como se estivesse avaliando uma peça num leilão. Nos primeiros dias, ele tentou ser agradável. Chegava com chocolates, fazia piadas ruins na hora do jantar, contava histórias do trabalho dele como corretor de imóveis. Falava muito, escutava pouco. Quando eu falava, ele sorria de lado, como se estivesse tolerando minha presença. Era sutil, mas eu percebia. Minha mãe, não. Ela sorria como uma adolescente apaixonada, rindo de tudo, pendurada em cada palavra dele. Eu não via aquele brilho nos olhos desde que meu pai estava vivo. Isso deveria me deixar feliz. Mas não deixava. Eu tentava me convencer de que era só ciúmes. Que o problema era meu. Que ver minha mãe feliz era algo bom. Mas o tempo foi mostrando que não era só isso. Ele começou a fazer pequenas observações. Disse que eu passava tempo demais no quarto. Que adolescente normal saía mais, conversava mais. Um dia, comentou que meus desenhos pareciam muito escuros para uma menina da minha idade.
Minha mãe riu, achando que era só uma piada. Mas eu vi o veneno por trás do tom leve. Ele não estava apenas me observando. Ele estava me analisando. Estudando os limites. Testando até onde podia ir. Os hábitos da casa começaram a mudar. A TV, que antes era território da minha mãe, passou a exibir os canais que ele queria. O cheiro da comida mudou. Ela começou a cozinhar pratos que eu nunca tinha visto na vida, dizendo que estava tentando coisas novas. E sempre que eu dizia que preferia o arroz com feijão de antes, ela me olhava com impaciência, como se eu estivesse atrapalhando algo mais importante. Uma noite, cheguei da escola e encontrei os dois abraçados no sofá. A luz da sala apagada, só a da TV acesa. Ele passou a mão nos cabelos dela e sussurrou algo que eu não entendi. Mas entendi o jeito que ela olhava. Era o mesmo jeito que me olhava quando eu era criança e fazia algo que a deixava orgulhosa. Pela primeira vez, percebi que aquele espaço não era mais meu. Eu estava virando uma hóspede. Um incômodo. Uma sombra. Com o tempo, ele passou a dormir lá com mais frequência. Trazia sacolas, deixava a escova de dentes no banheiro, a camisa pendurada na cadeira da cozinha. Um dia, abriu a geladeira, viu meu pote de sorvete e perguntou, com um tom de voz doce demais, se eu não achava que já estava grandinha para comer aquilo todo dia. Minha mãe riu. Eu fechei a geladeira e fui pro meu quarto sem dizer nada. Naquela noite, escrevi no meu diário, ele está querendo me apagar. Aos poucos. Com elogios falsos, com críticas disfarçadas, com aquela voz calma que só esconde o controle. E minha mãe está deixando. E ali, pela primeira vez, eu comecei a me perguntar o que aconteceria comigo se um dia ele dissesse que não queria mais me ver naquela casa. E pior, se ela concordasse. Eu comecei a reparar nas pequenas ausências. Meus desenhos que costumavam ficar colados na parede do corredor começaram a sumir. Primeiro um, depois outro. Achei que tinham caído, mas quando fui procurar, não estavam em lugar nenhum. Perguntei para minha mãe e ela respondeu sem nem olhar para mim, dizendo que devia ter jogado fora sem querer. Mas ela nunca jogava meus desenhos fora. Guardava todos numa pasta, dizia que ia mostrar para mim quando eu crescesse. Aquilo foi só o começo. Rogério passou a se movimentar pela casa com a confiança de quem sempre pertenceu ali. Abria meus armários, mexia na gaveta da cozinha como se fosse tudo dele. Um dia, cheguei da escola e ele estava sentado na minha cadeira da sala de jantar, bebendo café, falando no viva voz com alguém do trabalho. Quando me viu, não parou a conversa. Só esticou o braço e desligou a TV que eu sempre assistia ao chegar. Disse que já tinha barulho demais na casa. Fiquei parada por uns segundos, esperando minha mãe dizer algo. Ela não disse. Estava lavando a louça, com os fones nos ouvidos. Ele começou a marcar território de jeitos quase imperceptíveis. Tirava meus livros da mesa e colocava os dele. Dizia que precisava de espaço para trabalhar. Começou a reclamar do som da minha música, mesmo quando eu usava fone. Um dia me chamou de ingrata. Eu só pedi para usar o forno, ele estava assando alguma coisa que nem era para mim. E ele olhou para mim com aquele mesmo sorriso falso e falou que se eu não sabia conviver com regras simples, era porque não entendia o valor de uma casa organizada. Meus dedos se fecharam em punhos. Eu respirei fundo. Fui pro quarto e fechei a porta. Mas nem meu quarto era mais meu. Certa manhã, acordei e percebi que a minha mochila estava aberta. Eu tinha certeza que tinha deixado ela fechada na noite anterior. Meu estojo estava fora do lugar. Um caderno com a folha da última redação arrancada. Comecei a esconder as coisas. Troquei a senha do celular, guardava meus desenhos dobrados dentro do travesseiro. Aquela casa já não era minha. Eu morava com dois estranhos. Um deles, por escolha. O outro, por obrigação. Minha mãe começou a mudar o jeito de falar comigo. Ficou mais seca, mais apressada, como se eu estivesse sempre incomodando. Quando eu perguntava qualquer coisa,
ela respondia olhando o celular. Comecei a ter medo de puxar assunto. Medo real. O tipo de medo que a gente sente quando sabe que qualquer palavra errada pode virar confusão. Rogério tinha esse poder. Ele dobrava as coisas com jeitinho, manipulava os ambientes como se jogasse xadrez. E minha mãe era só mais uma peça. Teve uma noite em que ouvi os dois conversando na cozinha. Eu estava no corredor, com sede, mas parei quando ouvi meu nome. Ele disse que eu precisava crescer. Que estava mimada. Que vivia num mundo de fantasia. Ela riu. Riu. Como se ele estivesse contando uma piada qualquer. Voltei pro quarto com a boca seca e os olhos ardendo. Acordei no dia seguinte com dor de cabeça. Faltava ar naquela casa. Senti que estava ficando doente, mas não era o corpo. Era o ambiente. Era o olhar dele sobre mim, o silêncio dela, o vazio onde antes havia calor. Eu estava invisível. Invisível e indesejada. E foi então que comecei a contar os dias. Não sabia para quê. Mas comecei. Porque algo me dizia que em breve, eu teria que sair. O que eu não sabia era que a escolha não seria minha. O céu estava nublado naquela tarde. Eu lembro porque sempre gostei de dias assim. Me faziam sentir menos exposta, como se o mundo também estivesse cansado. Saí da escola sem pressa, arrastando os passos e ouvindo música no fone. Eu não queria chegar em casa. Ultimamente, voltar era como entrar num lugar onde eu precisava segurar a respiração o tempo todo. Virei a esquina da rua e parei no mesmo instante. Minhas malas estavam encostadas na porta de casa. 2 malas pequenas e uma mochila que eu nem lembrava que tinha. Por um segundo, achei que era engano, que alguém tinha deixado ali por acaso. Mas então reconheci minha etiqueta, a mesma que eu mesma desenhei com caneta permanente anos atrás. E entendi. Fiquei parada por alguns segundos, olhando como quem olha para um acidente. As janelas estavam abertas. O som da televisão escapava pela sala. Dei mais 3 passos, tentando manter a calma, tentando acreditar que aquilo tinha alguma explicação razoável. Minha mãe apareceu na porta. Tinha o rosto neutro, sem expressão. Como se eu fosse uma encomenda que demorou para ser retirada. Ela não hesitou. Seu novo pai não quer você aqui, então pegue suas malas. Minha garganta secou. Eu nem sabia se tinha ouvido direito. Mas a frase ficou ali, suspensa no ar, como uma faca atravessando o peito. Atrás dela, Rogério apareceu com uma caneca na mão e um sorriso nos lábios. Um sorriso satisfeito. Ele deu um gole no café e riu. Riu baixo, como quem saboreia uma vitória. Ninguém falou mais nada. Eu olhei para os dois, sentindo uma mistura de raiva, vergonha e uma tristeza que parecia vir do chão. Abaixei e peguei as malas. Nenhum deles se mexeu. Nenhum deles tentou impedir. Fui embora. Com o coração batendo alto dentro do peito, como se estivesse tentando escapar. Caminhei até a casa da Camila, minha melhor amiga. Ela morava 3 ruas acima, e foi a única pessoa que não duvidou de mim quando contei tudo. Os pais dela estavam viajando, então me deixaram ficar no quarto dela. Dormi no chão, abraçada à mochila. Não chorei. Só fiquei olhando pro teto, sentindo tudo de uma vez. A madrugada foi longa. Meu corpo tremia mesmo coberto. A respiração vinha curta. Mas em algum momento, algo dentro de mim mudou. Eu parei de me perguntar por quê. Parei de tentar entender. Naquele silêncio escuro, percebi que a única pessoa que podia me tirar dali era eu mesma. Que ninguém ia aparecer com uma solução mágica. Eu teria que ser minha própria saída. E pela primeira vez, senti uma faísca. Não de esperança, mas de raiva. Uma raiva quente, silenciosa, que se instalou no meu peito como se dissesse, chega. E foi com essa raiva, com essa faísca, que eu comecei a planejar o que faria no dia seguinte. Porque se ninguém ia me proteger, então eu mesma faria isso.
Mesmo com medo. Mesmo sozinha. Mesmo doendo. Acordei com a luz invadindo o quarto da Camila. Meus olhos estavam pesados, mas o corpo parecia inquieto, como se algo dentro de mim tivesse mudado durante a noite. Eu me sentei no colchão com a sensação de que não dava mais para adiar o que precisava ser feito. Não era mais uma questão de orgulho, de raiva ou de dor. Era sobrevivência. Peguei o celular com as mãos trêmulas. Pesquisei os números. Ouvidoria da Vara da Infância. Conselho Tutelar. Disque Denúncia. Tudo ali, à minha frente, como se estivessem esperando por mim o tempo todo. Respirei fundo 3 vezes antes de apertar o botão verde. Quando atendeu, minha voz saiu mais baixa do que eu queria, mais firme. Contei tudo. Do começo ao fim. Cada silêncio, cada exclusão, cada olhar cortante. A mulher do outro lado da linha ouviu tudo sem interromper. E quando terminou, me agradeceu por ter tido coragem de falar. Aquilo me fez engolir em seco. Ninguém nunca tinha me agradecido por me defender. Voltei para a escola naquela tarde. Sentei na última fileira, com a cabeça cheia e o coração apertado. Ninguém sabia o que estava acontecendo comigo, mas era como se todos desconfiassem. A coordenadora me chamou na sala dela e disse que estavam cientes da minha situação. Que a denúncia havia sido encaminhada. Que eu tinha feito a coisa certa. Eu só consegui balançar a cabeça. Era estranho ouvir aquelas palavras depois de tanto tempo me achando errada por sentir o que sentia. 2 dias depois, minha mãe foi chamada para prestar esclarecimentos. Eu soube porque ela me ligou. Não atendi. O nome dela piscando na tela me causava enjoo. Logo em seguida, Rogério apareceu na escola. Tentou se passar por calmo, fingiu preocupação. Mas eu percebi a tensão na mandíbula, o jeito que ele apertava os dedos contra a pasta que segurava. Fui chamada à diretoria, mas me recusei a ir até que ele saísse. E ele saiu. Sem dizer nada. Só com aquele mesmo sorriso falso que, agora, parecia levemente rachado. Naquela noite, fiquei acordada observando as rachaduras do teto do quarto da Camila. Pensando em como elas se pareciam com as rachaduras da minha história. Nada cai de uma vez. Primeiro trinca. Depois afunda. Depois desmorona. E agora, pela primeira vez, eu estava do lado de fora, vendo o que sobrou do que chamavam de lar. Alguns dias depois, recebi a notícia de que Rogério estava sendo formalmente investigado. Lavagem de dinheiro. Fraudes. Históricos de denúncias antigas arquivadas. Minhas palavras tinham sido o empurrão que faltava. E o mais estranho é que, ao invés de me sentir vingada, eu me senti leve. Como se uma pedra tivesse saído do meu estômago. Eu não sabia o que ia acontecer com minha mãe. Nem comigo. Mas naquele momento, entendi uma coisa que ninguém nunca tinha me dito: coragem não é ausência de medo. É agir mesmo quando tudo dentro da gente ainda treme. E eu tremia. Mas agora eu também caminhava. E o próximo passo era entender o que fazer com tudo que sobrou de mim. Minha mãe apareceu na porta da escola uma semana depois, com o rosto abatido e os olhos fundos. Usava a mesma blusa que tinha no dia em que me expulsou. Era como se o tempo tivesse parado para ela. Para mim, não. Eu segui. Mesmo arrastando os pés, eu segui. A coordenadora me chamou para uma conversa em particular, disse que minha mãe queria me ver, conversar. Eu disse que não. Que não estava pronta. E era verdade. Eu não sabia o que ela esperava me dizer, mas eu não tinha espaço para ouvir desculpas envenenadas de arrependimento. Naquela mesma tarde, soube que Rogério havia sido afastado do trabalho. A polícia encontrou documentos falsificados, contas em nome de terceiros, conversas suspeitas em grupos privados. Tudo isso veio à tona como um vendaval que derruba o que parecia sólido. Minha mãe perdeu o chão. Foi isso que disseram. Que ela chorou na delegacia, que ficou em choque, que repetia que não sabia de nada.
Mas eu sabia. Ela não queria saber. Preferiu não olhar. Preferiu acreditar que o sorriso dele era abrigo, não armadilha. Recebi uma carta dela 2 dias depois. Escreveu à mão, com uma letra nervosa, tremida. Não pediu desculpas. Disse que sentia muito. Que Rogério a afastou de tudo. Que ela se deixou manipular. Que não percebeu o quanto estava me perdendo. Mas era mentira. Ela percebeu. Ela só escolheu não impedir. Cada silêncio foi uma escolha. Cada risada diante das humilhações foi um consentimento. Eu reli a carta 3 vezes e, depois, dobrei com cuidado e guardei no fundo da minha mochila. Não porque queria manter. Mas porque não estava pronta para jogar fora. Fui morar com minha avó. Uma mulher dura, de poucas palavras, mas que me ofereceu abrigo sem perguntas. Me deu um quarto pequeno, com uma cama que fazia barulho toda vez que eu me mexia. Me ensinou a fazer café do jeito que ela gostava e a dobrar os lençóis no domingo. Ela não era afetuosa, mas era firme. E firmeza foi tudo o que eu precisei naquele momento. Pela primeira vez, senti que ninguém ia me apagar ali. As semanas passaram como se o tempo estivesse tentando me reconstruir. As coisas ainda doíam, mas doíam de um jeito diferente. Era uma dor que cicatrizava. Comecei a fazer terapia na escola. No começo, falei pouco. Depois, não conseguia parar. Era como se tudo que guardei por anos começasse a encontrar voz. A terapeuta disse que eu era mais forte do que parecia. Eu não respondi. Só sorri de leve. Porque no fundo, eu já sabia. Minha mãe me mandou outra carta. Dessa vez, disse que queria me ver. Que estava tentando entender quem era, sem ele por perto. Que precisava de mim. Mas agora eu sabia, querer alguém por necessidade não é amor. E eu estava aprendendo, pela primeira vez, a escolher quem podia entrar de novo na minha vida. O que ela ainda não sabia, era que eu já tinha encontrado uma forma de transformar tudo isso. E que, em breve, eu contaria a minha história. Do meu jeito. Sem filtro. Sem medo. A professora de redação entrou na sala com uma proposta simples: escrever sobre algo que tivesse mudado a nossa vida. A turma toda reclamou. Disseram que não tinha o que escrever, que nada de marcante tinha acontecido. Eu fiquei em silêncio, com a caneta na mão e o coração acelerado. Eu tinha muito o que dizer, mas não sabia se devia. Naquela tarde, sentei no canto da biblioteca com o caderno aberto. Escrevi o título no topo da página, sem hesitar: o dia em que fui expulsa. E comecei. Contei tudo. A dor invisível, os olhares cortantes, o momento em que minhas malas estavam na porta como se eu fosse um erro a ser devolvido. Contei sobre o riso dele e o silêncio dela. Sobre a noite no chão do quarto da Camila, sobre a denúncia, a queda, a carta. Não em tom de vítima, mas com a frieza de quem viu o próprio chão ruir e escolheu não afundar junto. Escrever aquilo foi como puxar um fio que estava apertando meu peito há meses. As palavras saíam rápidas, quase desesperadas, como se estivessem esperando por mim o tempo todo. Quando terminei, minha mão doía, mas minha cabeça estava leve. Entreguei o texto à professora sem pensar muito. Não imaginei que ela fosse fazer nada com aquilo. Só queria que alguém lesse. 2 dias depois, ela me chamou na sala dos professores. Disse que havia publicado minha redação no blog da escola, com meu nome. E que o texto estava se espalhando. Achei que ela estava exagerando. Mas, naquela mesma noite, comecei a receber mensagens. Primeiro de colegas. Depois, de pessoas que eu nem conhecia. Meninas dizendo que tinham vivido coisas parecidas. Que também foram silenciadas dentro da própria casa. Que nunca tinham conseguido falar. Mas que, depois de ler meu texto, sentiam vontade de tentar. Li cada mensagem com um nó na garganta. Porque eu achava que minha dor era só minha. Que o que aconteceu comigo era um caso isolado,
uma tragédia silenciosa entre quatro paredes. Mas não era. Era um eco. E, de alguma forma, minha voz estava virando megafone para quem ainda sussurrava. A diretora me chamou para conversar. Disse que a Secretaria de Educação tinha lido o texto. Que estavam impressionados com minha coragem. Que queriam publicar numa revista pedagógica. Eu fiquei olhando para ela como se estivesse falando com uma versão distante de mim mesma. Aquela menina que escondia os desenhos no travesseiro agora estava sendo lida por centenas de pessoas. Era difícil acreditar. Mas era real. Foi aí que comecei a desenhar de novo. Peguei meus lápis, que estavam guardados desde a noite em que ele riu de mim. Fiz um desenho simples, uma mala fechada, uma porta entreaberta, e uma menina caminhando em direção a um horizonte sem rosto. Era a minha história. Mas podia ser a de tantas outras. Na noite em que finalizei o desenho, minha avó entrou no quarto sem bater. Ela olhou de longe, sem dizer nada. Depois de alguns segundos, apenas disse que estava bonito. Foi a coisa mais doce que já ouvi dela. E naquele instante, entendi, às vezes, a gente não precisa de perdão de quem nos feriu. Precisa só de espaço para ser quem é. Eu estava prestes a subir num palco. Não para me explicar, mas para mostrar que sobrevivi. E essa seria a minha maior resposta. O palco era pequeno, improvisado no auditório da escola, com luzes quentes e cortinas vermelhas pesadas. Eu estava sentada na primeira fileira, com o desenho enrolado no colo e as mãos frias, tentando controlar a respiração. A diretora falava ao microfone sobre o poder da arte, da palavra, da coragem de contar a própria história. Eu ouvia cada frase como se não estivesse ali. Como se estivesse fora do meu corpo, assistindo tudo de longe, tentando acreditar que aquilo era real. Quando chamaram meu nome, as palmas foram imediatas. Levantei devagar, sentindo o coração bater no pescoço. Subi os degraus respirando fundo, lembrando do chão do quarto da Camila, da cozinha em silêncio, da mochila aberta sem permissão, da minha mãe dizendo aquelas palavras que nunca mais esqueci. Agora tudo estava longe, mas ainda dentro de mim. Abri o desenho com cuidado, mostrando a plateia. A mala. A porta. A menina indo embora sem olhar para trás. Quando virei para falar, meus olhos encontraram os dela. Minha mãe estava sentada no fundo do auditório, sozinha, com o rosto abatido e as mãos cruzadas no colo. Eu não sabia se ela tinha sido convidada, se tinha vindo por conta própria, mas estava ali. Pela primeira vez, me olhava como quem realmente enxergava. Disse poucas palavras. Agradeci. Contei como a arte tinha me salvado. Como escrever me devolveu voz. Falei de outras meninas que me escreveram, e de como essa rede invisível de dor compartilhada me mostrou que a gente não é tão sozinha quanto pensa. Não chorei. Não tremi. Falei como quem já não precisava provar nada para ninguém. Depois do evento, desci do palco e minha mãe veio em minha direção. Caminhava devagar, como se pisasse em ovos. Quando chegou perto, seus olhos estavam cheios. Ela não disse me perdoa. Disse obrigada. Foi só isso. E foi o suficiente. Não para esquecer. Mas para encerrar um ciclo. Eu sorri. Um sorriso pequeno, mas sincero. E respondi baixinho que agora eu estava bem. Não prometi voltar, nem disse que tudo ia voltar a ser como antes. Só deixei claro que eu tinha encontrado o meu lugar. Rogério foi condenado por fraude e ficou em prisão domiciliar. O nome dele foi apagado dos papéis da empresa onde trabalhava. Nunca mais vi, nem quis saber. Minha mãe voltou a morar no antigo apartamento da minha avó por um tempo, tentando reconstruir alguma versão de si mesma que não dependesse de outro homem. Ela me mandou uma última carta dizendo que agora estava em terapia, que pensava em mim todos os dias, e que entendia se eu nunca mais quisesse voltar. Mas não era sobre voltar. Era sobre seguir. Eu decidi ficar com a minha avó, terminar os estudos, me inscrever num curso de arte e psicologia. Queria entender pessoas.
Queria ajudar outras meninas que, como eu, tiveram suas vozes empurradas profundo da garganta. Comecei a visitar projetos sociais, a falar em rodas de conversa. Pela primeira vez, eu me senti inteira. Hoje, quando lembro daquela porta, da mala, do riso dele e do silêncio dela, não sinto mais o mesmo peso. Sinto distância. Aquilo foi o fim de algo. Mas também foi o começo. Eu fui expulsa de uma casa, mas acolhida pela minha própria coragem. Encontrei abrigo dentro de mim, onde ninguém mais pode entrar sem permissão. E agora, quando fecho os olhos, não vejo mais uma porta se fechando. Vejo uma estrada aberta. E uma garota caminhando sem medo. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!